Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a este nosso canal de reflexão, de oração, de conversa, de aconselhamento, porque esse é o propósito deste canal, feito com você e para você, porque o Espírito Santo de Deus nos inspira, nos mostra direção, caminhos que devemos seguir, se assim nós nos deixarmos ser guiados por esse Espírito de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu gostaria de convidar vocês a meditar junto comigo nesse tema tão atual. Compromisso e responsabilidade. Nós, eu, você, todos nós temos que ter compromissos, com o que é certo, compromisso e responsabilidade com aquilo que nós temos, seja aqui na Terra, como seres humanos, uma responsabilidade com a família, no trabalho, aquele compromisso que você tem diariamente de chegar no seu horário correto ao seu trabalho, aquela responsabilidade de fazer as suas tarefas, aquelas tarefas que foram confiadas a você. Por isso, hoje o tema é esse: responsabilidade que nós temos de ter e compromisso com as coisas como nós devemos ter aqui nas nossas coisas mundanas, no nosso trabalho, na família, temos que ter principalmente com o espiritual, porque é acima dos nossos compromissos aqui na Terra. Não falando para não sermos comprometidos com as nossas responsabilidades aqui. Nós temos que ter como seres humanos, isso é um passo que nós temos que dar no nosso crescimento também espiritual. Mas hoje é o compromisso e responsabilidade com as coisas de Deus, que estamos muito desleixados. Nós não temos responsabilidade com um momento de pausa no nosso dia para fazer uma oração, um agradecimento, ou até um pedido, que seja. Pedido é mais fácil, né? Mas nós não temos compromissos com a leitura bíblica, por exemplo, da Bíblia. Nós estamos no mês, a última semana deste mês de setembro é dedicada à Bíblia, ou seja, o mês todo é dedicado à Santa Bíblia. Então, como é que nós estamos no nosso aprendizado das coisas de Deus, desse compromisso, dessa responsabilidade que nós temos? Como é que nós estamos vivendo no nosso dia a dia esta responsabilidade de darmos exemplos aos nossos irmãos e irmãs? E nós damos exemplos não com palavras bonitas, perdão, mas sim com atitudes, com um modo de viver totalmente voltado a Deus, com compromisso, com responsabilidade daquilo que nós temos certeza que vem de Deus. E assim as pessoas que olhar para nós vai enxergar um cristão realmente assiso nas coisas de Deus, com responsabilidade, com dignidade daquilo que fala, porque ele faz aquilo que ele prega, que ele anuncia. O verdadeiro cristão é isso, responsabilidade
seriedade, comprometimento com aquilo que está fazendo. Eu gostaria de chamar a atenção nesse sentido. Deus hoje me mostrou muito esse tema, responsabilidade e compromisso. Que nós estamos muito afastados desse tema que abrange praticamente nossas vidas. Nós temos que ter responsabilidade e compromisso com a verdade, com a justiça. Nós temos que ter responsabilidade e compromisso com o que vem de Deus, primeiramente, e depois com todas as outras coisas que existem, que nós formos fazer. Temos que ter responsabilidade e compromisso com os nossos pais, com os nossos filhos. Mas, antes disso tudo, com Deus. Porque é Ele que nos dá e nos faz termos essa responsabilidade no nosso dia a dia como pessoas que não quer só que os outros façam o certo, mas Ele em si faz o que é correto e certo. Nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente aqui no Brasil, nossa casa. O certo passou a ser errado e o errado a ser certo. Isso não precisa você pensar muito para você achar um monte de fatos que comprovam o que eu estou aqui citando, falando. Por isso, o verdadeiro cristão se responsabiliza com um compromisso com a verdade, com responsabilidade dos seus atos, porque, como diz o Evangelho, antes de tirarmos o argueiro do olho do nosso irmão, temos que tirar primeiro a nossa trave, a trave que está no nosso enxergar, nos nossos olhos, para assim podermos enxergar bem o argueiro que está no olho do nosso irmão. Amém? E para concluirmos, já que estamos falando de responsabilidade, um santo padre, na década dos anos 200 a 300 depois de Cristo, eu não me recordo agora o nome que me veio para falar ainda agora, mas foi tirado do livro Vida dos Santos, que eu li. E uma pessoa faleceu e Deus deu a permissão dele voltar e pedir para esse santo padre para que ele orasse durante 30 dias, um mês completo, sem falhar um dia, a santa celebração e oferecer por aquela alma daquela pessoa, para que assim ele pudesse ser salvo. E assim essa pessoa falecida voltou, falou para o padre, e ele falou: sim, eu me comprometo a realizar durante 30 dias a missa, oferecendo toda a Santa Missa que ele celebrasse, tinha que ser todos os dias, durante um mês, interruptamente, para essa pessoa, e assim ela se salvaria do purgatório. Pois bem,
ele começou a celebrar a missa. Quando ele fez a primeira, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, aconteceu alguma coisa. E ele não pôde celebrar. Pois então, ele retornou novamente ao primeiro dia da celebração, começando novamente. E assim foi quando chegou 10, 11, 12 dias, aconteceu outro fato, e ele teve que interromper e não concluiu os 30 dias, retornando assim para a primeira celebração, ou seja, iniciando tudo novamente. E assim ele fez por várias vezes. Uma vez ele já estava na 25ª celebração diária e aconteceu algo inexplicável que novamente atrapalhou a celebração. E ele reiniciou novamente do início. Foi celebrando e chegou à 27ª celebração. Mas algo aconteceu. E novamente ele reiniciou, porque tinha que ser 30 dias diários sem interrupções. Pois bem, ele estava celebrando e dessa vez parecia que ele ia conseguir. Até que entraram na igreja, gritando, dizendo que a cidade estava em chamas, muita gente morrendo nas ruas. E ele olhou e falou: dessa vez eu não paro, eu vou celebrar até o fim. E ele continuou a celebração. Quando ele acabou a celebração, tudo aquilo que estava acontecendo na cidade sumiu. As mortes, o fogo, os desastres, o desabamento, tudo. Porque era tudo obra do encardido para que ele não concluísse aquelas 30 celebrações, o mês de celebração diária, para aquela alma que estava no purgatório. Por que eu estou falando isso, meu irmão e minha irmã? Eu fiz essa história é bem bacana, muito emocionante. Eu só tenho uma entradinha assim, cortando só para concluir. Quando nós temos uma responsabilidade e que ela é além da nossa vã competência, vamos dizer assim, porque ele estava celebrando uma coisa, a celebração da Santa Missa é um encontro entre o céu e a terra, assim acredito eu, onde Deus desce e se faz presente no meio de nós. A Santa Celebração, ela sempre será assim. Por isso a Santa Celebração é tão importante para aquele cristão que quer crescer espiritualmente, que quer estar mais próximo de Jesus, de Deus. E a Santa Celebração da Santa Missa, o Santo Evangelho, Cristo presente ali na Santa Eucaristia, desce do céu para se doar por nós, tem um poder muito grande para tudo e sob todos os sentidos. Por isso o encardido, ele faz de tudo para atrapalhar que nós tenhamos esta responsabilidade, este zelo que devemos ter para com
Deus para com as coisas dos céus. E nessa história, não uma história, um conto, mas verídico, este acontecimento, nós vemos a proporção de uma Santa Missa. Se nós fizermos e participarmos com o coração, milagres extraordinários acontecem. E aconteceu quando ele celebrou, aquela alma foi totalmente liberta. Mas vai além, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes nós estamos determinados a certas colocações em nossas vidas, certas metas, e muitas vezes desistimos no meio porque algo não deu muito certo, não foi como nós planejávamos. Mas lembre-se que o inimigo sempre vai tentar nos atrapalhar para não conseguirmos aquela meta que tanto almejamos, seja ela no seu campo material, seja no seu campo amoroso, sentimental, seja no campo profissional, seja no campo principalmente espiritual. Ele sempre vai tentar agir de todas as maneiras para nos tirar da presença deste caminho que pode nos levar à salvação. O inimigo, ele é astucioso e não quer que nós tenhamos compromisso, responsabilidade, e ele vai de todas as maneiras possíveis nos atrapalhar. Por que é que eu estou falando isso, meu irmão e minha irmã? Era para que vocês acordem e pensem nas coisas, por exemplo, que aconteceu muitas vezes, que vocês estavam quase para conseguir algo, uma graça, um milagre, uma bênção, seja lá o que for, trabalho, cura, enfim, tantas coisas aí, e de repente aconteceu alguma coisa e acabou tirando aquela fé que você tinha naquilo, acabou tirando aquela força que te levava adiante, que fazia você acreditar no impossível. Muitas vezes acontece isso. Ele chega e nos tira para que assim nós não sentimos o chão abaixo dos nossos pés. Ele tira para que nós possamos ficar perdidos e desiludidos, e muitas vezes nos afastamos sem perceber daquela fé em Deus e naquele propósito que nós tínhamos de sermos mais fiéis em Cristo Jesus. E os tempos são esses, é de provações. Isso tudo está acontecendo com a permissão de Deus, para que, assim como na rebelião dos anjos no céu, Deus fique em silêncio para que eu, você, nós possamos escolher qual lado que nós vamos ficar. Mas não o lado que nos favorece, né? Porque muitas vezes almejamos as coisas aqui, terrenas, e essa aqui é uma passagem. Por isso, Deus está em silêncio. Está deixando que eu, você, nós possamos escolher com o coração. Escolher
a melhor escolha. Pelo menos ao que Ele almeja de cada um de nós. Que possamos escolher o caminho do amor maior. Por isso, tantas provações estão se realizando com a permissão de Deus, para que assim, volto a repetir, assim como a rebelião dos anjos do céu, onde Lúcifer se rebelou e os seus anjos contra Deus, e ele não falou, não reagiu, porque ele advertia sempre: orai, orai, orai. Mas Lúcifer, no seu orgulho, falava: não, eu nunca vou ficar contra o Senhor, jamais. E ele ficou. E virou inimigo. Inimigo da salvação. Inimigo de Deus. Por isso, não sejamos como Lúcifer, orgulhosos e achando que nós estamos com a fé acesa e não vamos ficar contra Deus. Pelo contrário, vamos orar, vamos procurar, vamos ter esse compromisso, essa responsabilidade, para que assim possamos ser, na hora das tentações, do medo, do desespero, da angústia, nós estarmos fortes espiritualmente com a força de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, para nos guiar, para nos dar colo, para nos sustentar no caminho correto da justiça, da verdade, do amor, da paz, que só encontramos em Cristo nosso Senhor. Por isso, orai. Deus, antes de criar o mundo, falando para Lúcifer, ore, porque Deus sabia que ele ia se revelar. Mas Deus queria salvar assim como quer salvar nós todos. E sempre falava para ele, convidava e chamava porque queria que ele mudasse. Mas não teve jeito, ele não quis. No seu orgulho, na sua prepotência, pelo contrário, quis ser como Deus. Que possamos ter como exemplo esse e não fazermos as mesmas coisas, mas que possamos viver numa fé verdadeira de dentro dos nossos corações, plantarmos a semente do amor, para que assim ela germine e dê frutos de amor. E assim possamos dar esses frutos a muitos de nossos irmãos e irmãs. Frutos não do pecado, não da morte, mas sim os frutos do amor de Deus, que vem do próprio. E para nós, e para a nossa salvação, através de Cristo nosso Senhor, possamos alcançar o perdão, a salvação que tanto almejamos, com oração, com compromisso, com responsabilidade de vivermos uma vida plena em Cristo nosso Senhor. A rebelião, por que Deus não falou quando todos estavam já duvidando, brigando, querendo corromper cada vez mais os anjos do céu? Porque se Deus aparece para eles, eles o amariam, porque ninguém em todo o universo pode suportar ficar na presença de Deus sem
amá-lo sem adorá-lo. Mas, como Ele é puro em amor, em justiça, e nos dá o livre-arbítrio, assim Ele deu aos anjos o livre-arbítrio de escolhas. De escolher os rebeldes que mentiam ou a verdade que sempre esteve com eles. Deus assim faz com cada um de nós. Que possamos ter esta consciência que Deus quer o melhor para nós. Por isso, muitas vezes, Ele fala através de mim e de tantas outras pessoas. Para todos nós. Não o que gostaríamos de ouvir, mas o que temos de ouvir. Porque Deus é justo em tudo e Ele quer nos salvar todos. Por isso, muitas vezes não gostamos do que ouvimos da parte de Deus, porque gostaríamos de ouvir aquilo que nos agrada. Mas Deus, muitas vezes, nos fala o que nós temos que ouvir, para assim tentarmos mudar. E quem sabe, se assim nós estivermos abertos com o coração puro, um coração aberto para a palavra de Deus, possamos ser transformados, porque nada é impossível àquele que crê. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar bem atentos à palavra do Senhor, porque ela é fonte de vida, ela é fonte de salvação, ela nos indica o caminho que devemos seguir, compreender, entender e praticar no nosso dia a dia, no nosso viver. Por isso, temos que ter compromisso e responsabilidade com as coisas do alto primeiramente e com tudo aqui na terra, porque é elas, as de cima, que nos faz honrar aqui embaixo, com nossos compromissos, com nossas responsabilidades sobre todos os sentidos. Nos ensina a amar, porque somos amados por Deus. E se as pessoas não nos amam, o importante é que eu as amo. Eu as amo em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos meditar compromisso, responsabilidade com Deus. Ele sempre está... Me perdoe, a garganta está meio ruim. Por isso, vamos nos preencher das coisas de Deus com responsabilidade, com compromisso e vivermos e deixarmos Deus agir em cada um de nós. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa lição, Senhor, desse dia, desse novo dia que vós nos proporciona. Que possamos ter responsabilidade, Senhor, que possamos ter compromisso com as vossas palavras, com os vossos ensinamentos, com as coisas do alto, primeiramente, e com todas as outras, mas principalmente com a espiritual, porque é ela que nos dá a salvação, é ela que nos ensina a sermos pessoas melhores em todos os sentidos, com todos os compromissos, sempre com seriedade e responsabilidade em todos os sentidos de nossas vidas. Senhor, obrigado por nos dar o livre-arbítrio de escolha, não forçar a ninguém escolher-vos, mas que todos possam vos escolher, Senhor, de todo o coração, porque vós é a nossa salvação, vós é tudo que precisamos e necessitamos para nossas vidas. É que estamos tão ligados às coisas do mundo, Senhor, que não percebemos as mais valiosas que só vós tem para nós.
Nos perdoa, Senhor, por fracassarmos tantas vezes, quase chegando lá. Nós desistimos em vez de insistirmos, porque não estamos só. A caminhada até agora, nós nunca estivemos só, mas sempre apoiado nas vossas palavras, nos vossos ensinamentos, na vossa santa presença, que sempre está a nos levantar, a nos inspirar e a caminhar cada passo com cada um de nós. Em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, vós sempre esteve, está e estará conosco, não tenho dúvida, Senhor, porque eu creio nesse amor que só vós tem por cada um de nós. Obrigado, Senhor, novamente perdão pelas minhas faltas e as dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Todos eles, eu vos agradeço, vos amo, vos adoro, vos bendigo, Senhor, por mim e por eles. Nos perdoa, Senhor, e nos aceita novamente. Nos molda, Senhor, nos molda e dai-nos um coração semelhante ao de Cristo, de puro, de pureza, de amor, um coração completo em vós, com vós e para vós, assim possamos viver na unidade do Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória vos damos, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Que desça ao Senhor essas bênçãos únicas desse Deus único e verdadeiro, esse Deus de puro e verdadeiro amor, que nos abraça, que nos acolhe, que nos mostra o caminho e a direção, que nos fortalece, que nos enriquece com a sua santa presença, que desça essas bênçãos desse Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre com cada um de nós. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Fiquem com Deus, ótima e abençoadíssimo final de semana. Que seja com confiança, com lealdade, com responsabilidade, com compromisso, com fé, com a certeza de que sempre estaremos juntos a Cristo Jesus, porque Ele é a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de liberdade, é a nossa verdadeira liberdade. Em Cristo se encontra o que você almeja, ou melhor dizendo, muito além, porque o que vem dele é puro, é verdadeiro, é verídico,
acontece. Acontece o que mais precisamos. Só nele encontramos. Se entregue. Tenha um compromisso com Cristo diário, com responsabilidade, e Ele agirá na sua vida. Pode acreditar. Deus abençoe, fiquem com Ele sempre. E não esqueça, compromisso e responsabilidade em tudo, principalmente nas coisas do alto.